Facebook, o meu Facebook pessoal, Anderson Lima, pelo meu Instagram, aqui o pessoal do Instagram está acompanhando, e pelo YouTube da Web TV. O Falando Sobre é um programa de bate-papo, em que toda semana nós vamos debater um tema que esteja em alta na nossa sociedade, trazendo para a realidade de Castelo do Piauí, e sempre teremos convidados ilustres que vão poder discorrer sobre o assunto abordado. Hoje, por exemplo, que nós vamos falar de educação, inclusive o tema do nosso programa de hoje é os desafios da educação durante a pandemia. Então, hoje nós temos aqui, o pessoal do Instagram já está acompanhando os convidados. Nós temos o professor Neto Monte, o Neto, que já foi supervisor de ensino da rede estadual aqui no município de Castelo, já foi diretor de escola da rede de ensino médio, que era a única na época, foi diretor, já foi tutor do curso de Química na modalidade de Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil. Está aqui conosco. Boa noite, professor Neto. Boa noite a todos os internautas que estão acompanhando o programa Falando Sobre, né? É uma satisfação muito grande ter recebido o convite para opinar, para falar sobre esses desafios que nós estamos vivendo, né, da educação nessa época tão complicada, tão difícil que estamos passando. E vamos colaborar com isso, né, com a nossa opinião, com nossas ideias, o que a gente pensa sobre esses desafios. Muito bem. O nosso outro convidado, o professor Marcos, que já trabalhou já como professor de ensino fundamental, de ensino médio, de universidade, atualmente trabalha no polo da Universidade Aberta do Brasil como coordenador e na modalidade Educação à Distância, que é um tema que vai nos interessar daqui a pouquinho. Boa noite, professor Matos. Boa noite, Anderson. Boa noite, professor Neto. Boa noite a todos os internautas acompanhando, falando sobre nesta noite de segunda-feira. Muito bem. E eu sou o professor Anderson, também sou professor da rede estadual em Castelo do Piauí, e hoje nós vamos conversar, nós três, um bate-papo, esses dois profissionais que têm ampla experiência na área de educação à distância, exatamente sobre os desafios que nós vamos encontrar, ou que a educação já está encontrando durante essa pandemia. Eu queria começar aqui com o professor Matos, falando sobre a educação à distância, que é justamente o seu objeto de estudo. E aí eu pergunto, professor Matos, essa modalidade, ela já é algo corriqueiro na sua vida, no seu dia a dia? Ou o que você tem a falar sobre essa novidade, entre aspas, da educação à distância? Antes, a educação à distância, né, ela não é nova. A gente tem informações que a partir de 1728, né, que ocorreu um primeiro curso, né, nos Estados Unidos, e no Brasil as informações são que a partir de 1904, então a partir de 1904 é que deu início à questão da educação, né, de certa forma à distância, né, e a partir daí, né, no Brasil houve essa introdução dessa modalidade de ensino, né, e com isso o ensino EAD ele já ganhou uma proporção maior já a partir de 1996, quando foi criado o Ministério da Educação, uma secretaria, né, que trabalha a questão da normatização da educação à distância no Brasil. Então, só a partir de 1996 que a gente teve assim, algo mais concreto e que, de certa forma, também abrangesse a questão do público, né? Fosse institucionalizada a educação à distância voltada para a formação de professor, né? E bancada pelo governo. Muito bem. E aí, professor Neto, para lhe trazer também as suas primeiras falas aqui no nosso bate-papo, em relação a essa educação à distância, essa modalidade, né? A gente vê que não é algo tão novo quanto talvez as pessoas imaginam, talvez por falta de informação, por falta de conhecimento da própria história dessa modalidade. Você saberia dizer, professor, quando de fato se deu
os primeiros passos da dita educação à distância? Bom, o professor Márcio colocou aqui, né, que nos Estados Unidos remonta dos anos 1700, né? E realmente no Brasil, a partir de 1904, 1905, é que a educação à distância começou a acontecer. Porque a gente tem uma ideia que a educação à distância tem algo a ver com tecnologia, né? É difícil imaginar que em 1905 poderia ter educação à distância, porque não tinha tecnologia, como tem hoje. Só que não tem uma coisa muito a ver com a outra, não. A definição de educação à distância é quando você tem um processo de ensino-aprendizagem, onde os atores eles não estão no mesmo ambiente ao mesmo tempo, né? Então, no Brasil, a educação à distância ela surgiu com as correspondências, os correios, né? O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro criou um curso de datilografia nessa modalidade. Ele entregava o material para a pessoa ir treinando com sua máquina de datilografar, né? Fazendo um curso à distância. Mandavam as respostas para eles, eles avaliavam a performance do estudante, tudo. E aí depois, com o rádio, né? Aí já teve um avanço maior na educação à distância, porque tinha muitos programas, né? Teve o programa Rádio Monitor, que foi um destaque muito grande na educação à distância pelos anos de 1920, né? E aí depois surgiu a televisão, né? Quem não lembra dos cursos à distância da Globo, né? Do Telecurso, né? Um programa da TV Cultura, que durou muito tempo, né? E a educação à distância deu aquele boom mesmo, realmente, em 1996, né? Com a criação da CED, né? Secretaria Especial de Educação à Distância. E também com o advento da internet, né? Porque a internet ela ampliou muito mais assim, o acesso, as condições de fazer coisas diferentes na educação à distância. Porque, se a gente for pensar direitinho, o ensino presencial ele não mudou muita coisa, não. O jeito de dar aula, os professores trabalham, a forma, é de muito tempo atrás do mesmo jeito, né? Agora, a educação à distância em si, não, ela vai evoluindo de acordo com o que a tecnologia vai colocando à disposição. Então, hoje, uma coisa que talvez nem se pensasse há 20 anos atrás, era alguém em tempo real dando uma aula em Teresina, por exemplo, para alunos que estão em Caxias, em Castelo do Piauí, em Campo Maior, né? No sul do Piauí. Então isso não era muito pouco, era pouco provável que se pensasse nisso, né? E hoje já existe, né? Que é o caso das aulas remotas, que está tendo um destaque muito grande agora com essa pandemia. Então, mas a educação à distância ela vem de muito tempo, ela, né, só foi se aperfeiçoando, foi evoluindo, e as tecnologias que são colocadas para a gente fazem com que essas aulas sejam mais dinâmicas, né, e que tenha mais um ambiente virtual mais favorável para o aluno interagir e essas coisas. Certo. E nós estamos falando especificamente sobre a educação à distância, porque justamente o enfrentamento à pandemia, as ações de combate não diretamente à pandemia, mas aos seus efeitos, inclui uma adaptação da educação, né, do ensino, e as escolas elas foram obrigadas a adotar um sistema diferenciado de aulas, que antes eram presenciais e passaram a ser ou aulas à distância ou aulas remotas, inclusive utilizando redes sociais, utilizando comunicadores instantâneos, como o WhatsApp, que é o mais comum na nossa realidade, e isso criou-se com isso desafios, tanto para alunos, talvez menos, mas também para professores, talvez até de uma forma mais intensa, mais desafiadora. E aí eu queria perguntar aqui para o professor Matos, que também vivenciou algo parecido, essa novidade brusca, de uma vez, na primeira turma da UAB, quando os primeiros alunos chegaram nessa modalidade nova, na época, educação à distância, em Castelo do Piauí, através da internet, inclusive. Eu queria que você falasse, professor Matos, esse atendimento, quando você começou, as dificuldades observadas, quais eram as principais dificuldades que os alunos enfrentavam ao chegar no polo da UAB? As dificuldades eram imensas, muitas dificuldades. E para você ver, e a gente observar passado esse tempo, muitos daqueles alunos não conheciam pelo menos nenhum e-mail, como se criar um e-mail. Alguns ficavam receosos porque também não sabia manusear um computador. Às vezes tinha alguns que diziam que nem sabiam ligar o computador. E aí como é que eu vou estudar à distância? Mas com o passar do tempo, a gente foi estruturando melhor o polo
e os alunos passaram a compreender de fato como seria realmente essa educação à distância, né? E tudo isso foi, ao longo do tempo, foi sendo superado. Mas o nosso maior problema, né, no início, era justamente a questão da internet, né, que é uma ferramenta que é essencial para que possa estar sendo desenvolvida qualquer atividade nessa modalidade, e sem internet não tem como, né? E muitos nossos alunos tinham dificuldade com relação a isso. E muitos, né, por morar tão distante da cidade ou da sede do município, né, tinham maior dificuldade também nesse sentido. E tinham que se deslocar durante a semana para estar acompanhando no polo, utilizando a estrutura mínima que lá dispunha, né? Mas que, de certa forma, seriam esses os primeiros problemas que a gente pode estar citando, né, no início da estruturação do polo da Universidade Aberta em Castelo do Piauí. Então a gente pode talvez até tentar fazer um paralelo dessa dificuldade inicial com a dificuldade inicial que os alunos em todo o Brasil, acredito, estejam enfrentando com essa novidade, uma novidade que não é opcional, é obrigatória. E aí aqui vai valer muito o comentário do professor Neto, que trabalhou justamente nessa mesma época inicial da educação à distância em Castelo, mas ele trabalhou em outra área. O professor Matos na coordenação e o professor Neto estava como tutor de uma turma de Química. E aí, professor Neto, qual é o comentário que você pode fazer a respeito disso que o Matos falou? Porque você vivenciou mais próximo a realidade do aluno, que o aluno talvez desabafasse e contasse os seus problemas. O que você tem a nos dizer a respeito disso aí? Só para a gente fazer aqui um paralelo com a nossa realidade de hoje. Naquela época, as condições eram muito mais difíceis do que hoje, né? Hoje as pessoas falam assim, mas o ensino à distância é muito complicado, tem resistência, os alunos são resistentes, eles acham que tem muita atividade, mas no presencial também tem que ter atividade, né? O aluno tem que estudar mesmo. Os professores não aceitaram, a maioria não quis, assim, entender que esse momento exige isso, né? Eu vi muita gente comentando, agora querem que eu seja youtuber, que eu vou diversificar minhas coisas, né? Porque a gente não pode também pensar só naquela aula tradicional ali do quadro, com aula expositiva, né? Tem que pensar outras formas. Se os professores tivessem se preparado há mais tempo para essas novas tecnologias, a dificuldade teria sido menor, né? Mas a gente sempre se apegou muito à aula presencial, né? Eu até me incluo nisso, que a gente sempre gostou de dar aquela zona de conforto ali do que a gente sabia fazer, né? Dar aquela aula ali no quadro, expondo, falando. E o momento agora exige que seja feito dessa forma, né? De forma remota, com outras ferramentas, com outros recursos. Mas, assim, dos meus alunos de Química daquela época, a coisa era muito mais complicada, porque a internet era muito ruim. Alunos de cidades distantes, né? Aluno de Assunção, não é nem da sede de Assunção, é de povoado, muito distante. Aluno de Novo Santo Antônio, que tinha dificuldade para chegar aqui no inverno, porque a estrada tinha um rio para atravessar, né? Eles até colocavam a moto nos suportes assim, nos paus e iam atravessando com toda a dificuldade. Mas assim, já imaginou se não tivesse tido essa oportunidade? Dificilmente, muitos deles, a maioria, não poderiam estudar em Teresina, né? Então, uma coisa que eu tive como estudar em Teresina, né? Mas naquela época que eu fui, pouca gente ia, né? E aqui não tinha, ou ia para Teresina, Crateús ou Campo Maior, né? Até o ensino médio não tinha, né? Quando eu comecei aqui, que o ensino médio começou em 94, em Castelo, tinha muita gente parada, né? Porque não tinha oportunidade de estudar. E aí você ofereceu uma oportunidade de ter um curso superior, né? Curso de Química, de Sistema de Informação, na época, de Administração. Então isso foi um advento muito favorável, né? Embora as dificuldades fossem grandes naquela época, bem mais que hoje, né? Mas assim, eu tenho um entendimento que o aluno que termina um curso superior, à distância, ele sai muito preparado, porque ele tem que fazer as coisas mesmo, ele tem que construir o conhecimento dele, de forma autônoma mesmo, não pode estar esperando só para o professor, né? Tem que correr atrás. E isso é que faz que o curso tenha qualidade para os que terminam, né? A gente tem uma evasão grande, porque realmente é muito puxado. O pessoal tem a ideia que curso à distância é para quem não tem tempo, e não é. Se não tiver tempo, não faz, né? Você pode flexibilizar o tempo, mas tem que ter tempo para estudar. Mas eu entendo que naquela época as coisas eram muito mais difíceis que hoje, né? Certo. Só para fazer aqui um comentário, nós temos aqui um comentário da Márcia Rocha Nonato. Ela disse que o pai dela fez um curso no Instituto Universal Brasileiro
um curso à distância, mais ou menos em 1980. Então, eu também lembro de pessoas que fizeram cursos. Mandar aqui um abraço a todos os internautas que estão nos assistindo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Vocês que estão aí no Instagram também, um abraço. Infelizmente não tem como a gente interagir muito aqui pela tela, porque senão atrapalha aqui o andamento. Mas o Cássio também falou aqui, Cássio Fernandes, Júnior Monte. Pena que poucos veem a modalidade EAD, Educação à Distância, como algo ruim. Tem também um outro comentário do Cássio Fernandes, onde ele diz: pena que tem muitas pessoas que não têm acesso, exemplo, os do interior. Então vamos já entrar nessa parte da dificuldade local. E eu acho que agora a gente já pode, já que a gente fez um apanhado a respeito da educação à distância, vamos então trazer para a nossa realidade as alternativas que o governo colocou, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, não só em Castelo do Piauí, mas também em outros municípios aconteceu isso, em que os alunos ficaram em casa por conta da restrição sanitária e as escolas, para não ficarem paradas, né, isso tem até um senso de justiça nisso, as escolas decidiram então iniciar aulas adaptando os professores, adaptando os alunos, adaptando as atividades para que os alunos em casa assistissem aulas, fizessem atividades. E aí eu queria o comentário de vocês dois a respeito disso, né? Já trazendo a experiência da educação à distância, que é uma coisa opcional, que o aluno faz o vestibular, ou enfim, faz o teste para entrar naquela modalidade, né? Uma escolha do aluno, e a situação que nós vivemos hoje, que não é opcional, é uma coisa obrigatória que a situação do momento nos obrigou a vivenciar. O que é que vocês têm a dizer em relação às ações de governo, né, de um modo geral, de um modo mais amplo, para combater, ou melhor, para não ficar parado diante da obrigação de ficar em casa? Antes de tocar nesse assunto, Anderson, eu queria fazer só um registro de que, quando o professor Neto falava da questão de, aquele tempo não é tão distante. Esses dados que o professor Neto falava são de 2007. Né, que foi a primeira vez que foi instituído o curso no Polo em Castelo, né? E a gente começou com 3 turmas, 150 alunos, e daqui chegamos em 2018, nós chegamos a quase 1.000 alunos. Quer dizer que, por mais que a gente diga, tem muita gente fora desse programa, mas também a gente pode, se você for analisar os dados, os números, a gente pode perceber que tem muita pessoa que conseguiu, né, abraçou essa oportunidade que foi dada, né, e hoje a gente vê os profissionais na área da educação, boa parte desse pessoal são oriundos, né, da EAD em Castelo. Né, a gente pode ver a maioria dos profissionais que estão em Buriti, Assunção, São Miguel do Tapuio, Juazeiro, São João da Serra, Cid Freire Pacheco, né, que a gente tem um maior número de alunos desses municípios, né, e também, embora a gente tenha tido também uma clientela do Ceará, tivemos também a clientela do Maranhão, que vieram estudar aqui em Castelo, quer dizer, eles aproveitaram a chance que foi dada, a oportunidade que foi dada, eles aproveitaram. Então, a gente tinha que estar fazendo esse registro, porque eu acho interessante. Bom, e quanto a essa questão dessa nova estrutura, né, que está sendo colocada na educação e, sobretudo, no nosso município, né, por conta da pandemia, né, a gente via e vê que Castelo, na época que foi decidido isso, saiu na frente, teve a audácia de estar implementando essa nova estrutura, né, para que esses alunos pudessem realmente ter, né, se não um 100% do ensino-aprendizado, mas que tivesse um percentual considerável. Então, é louvável a atitude desses municípios que fizeram isso, né, que buscaram um mecanismo, uma plataforma de estudo, para que desse a oportunidade para esse pessoal também não ficar parado e estudando. Então, a gente queria fazer esse registro, né, e a gente percebe ainda que tem um receio muito grande, né? Algumas famílias não acreditam na educação à distância ou nessa modalidade que está sendo colocada, que é
educação remota, né? Aulas remotas, que é o que está em discussão e que todo mundo está observando que de fato está ocorrendo. Alguns professores também não acreditam ou não acreditavam, mas eles percebem que é a alternativa que se tem para se utilizar, né? São ferramentas que está disponível, né, para que ele faça o incremento de sua aula e possa estar atingindo um percentual razoável nas suas atividades normal em suas escolas. Justo. E aqui o Robson Lima, lá de Varjota, no Ceará, que também é professor e também está passando por adaptações na metodologia, ele comentou o seguinte: a educação remota é um caminho sem volta, veio para ficar. Teremos que nos reinventar enquanto professores e adequarmos as tecnologias digitais à sala de aula. E aí, pegando esse gancho aqui do comentário do Robson, professor Neto, eu queria que você falasse a respeito dessa ideia de que a educação à distância é a construção do conhecimento pelo próprio aluno e de que forma a gente pode enxergar isso nos dias de hoje, diante da situação que nós enfrentamos agora. O Robson falou uma coisa que tem muito sentido. A forma de aula como a gente tinha, ela vai ter uma transformação muito grande, né? Nós não teremos ensino remoto total, mas uma coisa que vai ficar, que veio para ficar, vai ser o ensino híbrido. Isso aí vai ter muito destaque, né? As várias formas de ensino híbrido, né? Aula invertida, rotação. Então são várias técnicas que se usam para trabalhar isso. Não tem mais como a gente pensar, eu não vejo também a educação só da sala de aula ali, com aula expositiva, sem os recursos tecnológicos que nós temos, né? A gente tem que se reinventar mesmo, se adaptar. O professor ele vai ter que se esforçar muito, né, para trabalhar isso, porque eu não vejo mais um retorno àquela situação de antigamente, né? É muito pouco provável que a gente tenha aulas como a gente tinha na forma passada, né? Não só a pandemia mostrou isso aí também, né? Eu não estou dizendo aqui que nós vamos conviver com o vírus por 10, 15 anos, não é isso. Mas é porque isso da educação, das aulas remotas, do ensino híbrido, veio mostrar que é possível, né? O que as universidades particulares já faziam. Alguns faziam, né? Para atingir mais gente, baratear o custo, para a parcela ficar mais baratinha, um professor dava aula para muitos alunos, né, de forma remota. Então, isso é possível, isso é viável, se viu que é possível. Eu sou estudante de aula remota, eu assisto aula todo dia, eu vejo que dá certo, né? Embora seja, realmente tem resistência de muita gente, né? É uma coisa nova, é uma coisa que a gente tem que se preparar para fazer isso, né? Então, isso causa resistência. Quando você tem uma coisa que chega para você ali, de uma hora para outra, assim, sem um preparo adequado, sem você estar esperando por aquilo ali, realmente assusta, né? Mas o ensino remoto, as aulas híbridas, isso aí veio para ficar. Não tem como. A gente tem que se adequar a isso mesmo. Justamente. Inclusive, a palavra que a gente deve, o verbo, né, a ação que a gente deve entender agora como sendo a palavra de ordem é readaptação. Então, acredito que os professores eles vão ter, sim, que reinventar a sua forma de dar aula. Inclusive, aqui em Castelo, a gente já observa que existem professores, né, que tem professores que já gravaram videoaulas, né, de forma amadora, logicamente, mas isso é uma coisa que vai sendo aperfeiçoado. Isso mostra a coragem que o professor tem de se reinventar e de enfrentar os problemas. Pessoas que talvez que nunca se imaginassem na frente de uma câmera gravando uma aula e hoje fazem isso até com uma certa desenvoltura, né? Se descobrindo assim uma nova habilidade, né? Porque as habilidades elas podem ser trabalhadas. E aí agora nós vamos justamente, já que estamos falando tanto de Castelo, eu queria trazer mais para a nossa realidade, né? Então a gente já falou sobre a explanação bem ampla, agora vamos trazer para a realidade de Castelo do Piauí. Aqui a prefeitura, né, adotou com a Secretaria de Educação esse sistema de aula remota, com tira dúvidas dos professores com aplicativos, né? Geralmente o WhatsApp, que é o mais comum, e uma plataforma virtual também foi disponibilizada pela rede de ensino. É uma plataforma virtual, inclusive, de empresários aqui da cidade de Castelo, né? Mostrando que nós temos o potencial também para atender serviços de ponta, serviços que exigem um conhecimento técnico mais elevado. E também tem as atividades impressas que os pais buscam nas escolas semanalmente, para que os alunos
respondam em casa e depois devolvam, né? Ou quinzenalmente. E a gente sabe que tem as dificuldades, como já foi comentado aqui pelo Cássio Fernandes, a dificuldade do pessoal do interior, da zona rural, que a gente sabe que existe, até mesmo para de repente pegar essas atividades. E aí o que a gente tem que tomar o cuidado, eu queria que vocês comentassem, é justamente isso. Porque muitas pessoas veem isso como sendo um erro da ação municipal de aplicar esse sistema de aula emergencial. E aí eu pergunto para o professor Neto, depois o professor Matos também pode comentar, até onde existe erro numa ação inovadora como essa, emergencial, como já foi dito, e será que se pode falar em erro? Quer dizer, existe erro? É permitido falar essa palavra erro diante dessa situação? Qual a sua opinião a respeito, professor? No meu ponto de vista, não é um erro. Pelo contrário, foi um acerto, né? E não considero também excludente. Eu não vou dizer porque alguns alunos têm acesso à internet e outros não têm, e a coisa seja diferenciada. O que acontece é que a opção era essa, né? A aula presencial não poderia ter. Então, se você atinge um percentual de alunos, né, mesmo que alguns não tenham condição de ser atingidos, você mitigou o prejuízo, né? Pior seria se ninguém tivesse, né? Mas aí você vai comentar, melhor perder o ano e repetir de novo. Eu não entendo que seja assim. Eu acredito que dá para fazer dessa forma, né? É um esforço bem maior, tanto de professor como de aluno, né? Tem as dificuldades mesmo que o pessoal de acesso, de não chegar a todos os estudantes, mas se você não tem, é muito pior, né? Então eu sou um defensor da causa de que quando suspendeu logo já era para ter iniciado a aula remota, né? Eu entendo que tinha que ter, não poderia parar, porque a coisa não ia demorar tão pouco tempo como se imaginava, né? A gente vê nos outros países com 3, 4 meses de pandemia, né? E a coisa ainda é grave. Então, por que no Brasil seria diferente? Então, foi um passo muito acertado, né? Eu acompanho, eu tenho um filho que estuda na rede municipal, eu vejo ele fazendo as atividades, né? Bem melhor do que ele tá parado, só no videogame, só na televisão, né? Ele tá ocupando tempo com estudo, né? Quando tem uma dificuldade, vai pro YouTube, pega uma aula extra no YouTube, do tema que está sendo tratado, e vai indo, vai fazendo as atividades, o professor dá um feedback, corrige. Eu acredito que foi muito acertado, né? Eu defendo isso aí, por mim teria sido até antes. Muito bem. Antes de passar a palavra ao professor Matos, o professor Emerson Mendes comentou aqui: a pandemia mostrou o enorme abismo da internet no Brasil. Grande parte dos alunos, mesmo nas grandes cidades, não tem acesso nem a aparelhos eletrônicos, né? Então é um outro problema que surgiu, que na verdade não é que surgiu, é que foi visto, né? O grande abismo que nós temos, a situação realmente de uma diferença muito grande, talvez de classes, talvez, enfim. Não é bem agora que nós vamos entrar nesse ponto, mas é um problema que realmente foi visto, né? Um problema que foi trazido à tona. E agora eu passo aqui para o professor Matos para comentar justamente sobre isso, a questão dessa inovação em Castelo do Piauí, seguindo a tendência que deveria ter sido seguida, como o professor Neto disse bem antes, mas que Castelo do Piauí também foi um dos precursores, foi uma das cidades pioneiras da região a desenvolver essa ação, né, do estado do Piauí, inclusive. E aí a pergunta é essa: será que pode-se falar em erro diante dos problemas que vão surgindo com o desenvolvimento da ação? Eu também concordo com o professor Neto, né, no que diz respeito que a alternativa que se tinha e se tem nesse momento são essas aulas remotas, né? E cabe ao professor se reinventar, cabe à família também se reinventar, né, para que os prejuízos sejam o mínimo possível. A dificuldade existem, os problemas existem, né? A gente sabe que tem um aluno lá na ponta, lá no interior, que ele não dispõe dessa estrutura que de repente na cidade a gente tenha, né? E a dificuldade elas com certeza ela aumenta. Mas com o passar do tempo, né, que tudo isso é algo novo, né? Muita gente está aprendendo muita coisa aí com isso, com essa questão nessa pandemia, né? O professor está se reinventando a cada momento. Então, no passar desse tempo, vai ser feito uma grande análise de tudo que aconteceu. E eu acho que lá, no fundo, nós vamos ter um percentual positivo nessas medidas que foram tomadas, porque não tinha uma outra opção, né? Então, por mais que a gente tenha esses problemas, mas como o professor Neto disse,
melhor ter esses alunos com a ocupação, nem que seja 100%, mas que ela possa estar atingindo um percentual, né, interessante, né? Ao invés de que ele possa ficar ou na rua ou simplesmente dentro de casa no videogame, né? Essas coisas, no freestyle, essas coisas que não, né? Não traz muita coisa interessante e ele vai deixar de estar estudando. E tá sendo dada, se trabalhando essas questões, utilizando todos os recursos disponíveis, eu creio que a gente vai chegar com um saldo positivo. Muito bem, vamos pegar aqui a participação da Márcia Sueli Lira, que está dizendo aqui: boa noite, fui aluno do professor Matos e Neto. Qual a maior dificuldade que vocês, docentes, estão sentindo em relação às aulas remotas? E ela complementa aqui mais na frente: porque muitos pais não têm estrutura, como internet no caso. E em relação a isso, né, como fica a situação desses alunos? Então eu queria que vocês comentassem, que é mais ou menos o que vocês já estavam falando, mas vamos responder aqui a Sueli, primeiro o professor Neto, depois o professor Matos. Qual é a opinião de vocês em relação a essa problemática, que ela é muito grave? Inclusive, vai também reforçar o comentário do Emerson. Tem um abraço aí a Sueli, né? Sueli foi minha aluna, assim, de Santa Rita. E o Emerson é o professor de Química, né? Um colega de disciplina. Realmente, não atinge 100%, né? Como a gente colocou antes. Vai ter gente que não tem, que não vai ter como ter. Mas isso mostra que o Brasil está muito atrasado em relação à expansão tecnológica, né? A democratização do acesso à internet. O país ainda é muito carente disso, né? Tem muita dificuldade ainda para as pessoas terem o mínimo de acesso a um computador, a um celular, né, com internet. E nós estamos aí em 2020, né? Então a internet começou mesmo a despontar em 95. Tem muito tempo, né? Foi muito tempo para o poder público atuar, para expandir mesmo assim, esse acesso à internet. Eu considero muito fraco no Brasil, né? A gente era para ter uma rede de cobertura muito maior, muito mais eficiente, com internet mais acessível, né? Embora hoje seja bem melhor do que há uns anos atrás, que a gente era discada, era muito pior e era caro e ruim, né? Hoje já barateou e já tem uma qualidade melhor. Já dá pra gente, estamos fazendo um programa aqui ao vivo, né? Transmitindo pela internet, né? Então já melhorou em alguns pontos. Mas assim, ainda existe um abismo muito grande ainda, como o Hermes colocou. O Brasil ainda peca muito nisso, né? Talvez esse estilo de ensinar, né? De aprender e ensinar que nós estamos tendo que adaptar aqui, num país com mais desenvolvimento, não tem tanta dificuldade como tem no Brasil, né? Porque a dificuldade aqui não é o sistema remoto em si, as aulas remotas, é atingir os alunos, é ter o acesso, né? Porque se chega para todo mundo, a coisa funciona. Agora, realmente, alguns vão ficar de fora, né? Infelizmente. Exatamente. E complementando, o Robson comenta, só um minutinho, Mato, só para você pegar aqui o gancho do Robson também. Ele comenta: uma das grandes dificuldades que estão sendo escancaradas pelo ensino remoto e que ocorrerão no ensino híbrido é a desigualdade social. Muitos não têm acesso a smartphones, computadores ou mesmo internet de qualidade, né? Então isso entra no que está sendo comentado. E agora o professor Matos, que também foi professor da Sueli, vai também falar sobre isso. Essa problemática ninguém nega que existe, né? Mas a gente torce para que, com essas ações que estão sendo feitas, né? Tanto por parte das secretarias, que a gente fala no geral, da Secretaria Municipal, como também com o engajamento que está sendo feito por parte dos professores, né, os professores. Todos os profissionais estão, a gente vê, a gente que tem contato com esses profissionais, a gente percebe que estão trabalhando muito mais do que anteriormente, né? Então aí também cabe aquilo que a gente sempre fala. Cabe também que as famílias, elas também possam estar fazendo o seu papel, né? Porque aí, se todo mundo fizer a sua parte, né, tiver um engajamento, tiver aquela preocupação, né, de fazer com que ela ocorra com o menor índice possível de erro ou que possa estar trazendo prejuízo, a gente vai sair dessa, né, com saldo positivo, como eu já havia falado, né? Mas a gente vê que também com toda essa dificuldade que a gente tem, essa disparidade entre
né, entre as pessoas. A gente vê as grandes potências aí hoje brigando, né, cada uma querendo já tá proporcionando aí uma internet 5, né? E a gente está com ninguém nem sabe médio ou qual é a internet que a gente tem disponível para esse pessoal, para que possa estar amenizando realmente a dificuldade que esses alunos, sobretudo o aluno do interior, estão sentindo nesse momento. Justamente. Então, dentro desse tema, dentro dessa questão de dificuldades, de inovação e de situações que já existiam que vieram à tona, uma delas que surge é justamente a que a gente já comentou agora a respeito daquele que onde deságua toda a problemática, é o que ouve os desabafos dos pais, é o que sente as dificuldades dos alunos e as suas próprias dificuldades dos professores. E aí nós vamos assistir aqui um vídeo rapidinho, e aí eu peço desculpa a quem está pelo Instagram, mas que continue, que vai passar o vídeo aqui para quem está pelo Facebook, pelo YouTube. É uma reflexão e uma mensagem a respeito desse novo normal da educação que estamos vivenciando. Pode dar o play. Então vimos aí essa mensagem, né, que é um texto que serve para reflexão, tanto dos pais quanto de todos os envolvidos nesse novo processo, né, que os professores realmente são os heróis que se diz, porque o professor ele tem que se reinventar às pressas, né, ele foi obrigado a ter uma mudança de realidade muito grande, ter que improvisar a gravação de videoaulas em casa, ter que dar um jeito de fazer atividades adaptadas à educação à distância, o que nós estamos chamando de educação remota. E aí, com isso, eu queria que, já quase chegando ao finalzinho da nossa participação aqui ao vivo, eu queria que os convidados, o professor Matos, o professor Neto, fizessem um comentário, até porque é uma classe que é nossa também, né? Eu também, como professor, entendo exatamente as dificuldades, mas entendo também as queixas que os professores carregam de serem geralmente vítimas de críticas muitas vezes injustas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, críticas totalmente injustas, porque eles também foram pegos de surpresa, com a diferença que o professor, além de ser o professor que foi pego de surpresa, ele também tem a família dele, ele também tem o cotidiano dele, né? Tem que tomar as precauções também para não contaminar a si mesmo e a família. Então, eu queria que comentassem a respeito disso, a respeito do professor se reinventando diante dessa situação. A gente que sauda, né, todos os profissionais da educação que estão nessa batalha. É uma tarefa muito complexa, mas a gente acredita que já a gente sai disso. Mas tudo que está ocorrendo nessa pandemia está servindo de lição para todos nós, né? E muito está se aprendendo, né? A gente percebe, quando a gente conversa com os professores, a gente vê que eles estão cada dia mais, né, com conhecimento maior, né, porque tiveram que se readequar, tiveram que aprender a manusear melhor um computador, melhor um celular, ou as outras tecnologias que estejam disponíveis, né, até a própria plataforma de estudo. Então, a gente tem que bater palmas para essa categoria, porque são realmente os verdadeiros heróis, né, e a gente torce e fica na torcida para que a gente saia já dessa situação. Professor Neto. O vídeo mostrou aí o empenho que o professor tem, né? E que os pais não devem entender que seus filhos estão sobrecarregados, né? Porque eles estão estudando como estudariam de forma presencial, é o que eu sempre coloco, né? Só que de uma maneira diferente, é um novo jeito de aprender. O professor está sendo muito injustiçado nesse período de suspensão de aulas, né? Principalmente o professor de escola pública, que esse é injustiçado duplamente, por ser professor e ser funcionário público, né? E muita gente acha que só quem se prejudicou foram os autônomos, o pessoal que tinha comércio, essas coisas, que deixou de vender. E entenda que o funcionário público ele é quem está se dando bem na história, né? E o professor, ele está trabalhando muito mais do que antes. Porque antes ele já sabia fazer. Então o planejamento dele era mais simples. A aula dele ele já sabia. Chegava lá para dar aula com tudo já no ponto, já porque a prática, a vivência de muitos anos permitia isso. E agora não, tem que aprender a mexer com o Google Meet, né? Tem que aprender a mexer com o Google Classroom.
E, por sorte, essas empresas grandes ainda forneceram isso de graça, né? Entenderam que o momento era crucial e tinha que ter essa colaboração também dos gigantes, né, da tecnologia. E aí, muito curso oferecido. Se você for ver, se o professor tiver um tempinho, curso tem demais, disponibilizado gratuitamente. É muito curso, né? Agora, o professor está trabalhando muito mais, né? Uma carga muito mais pesada, porque antes ele sabia fazer aquela aula, né, presencial ali do jeitinho dele. E agora tem que aprender muita coisa nova, né? Então, os pais têm que compreender que o professor está se esforçando, está todo mundo buscando se adaptar a isso, né? O que o professor quer é que o aluno compreenda, que o aluno aprenda, que isso todo professor tem esse desejo, né? De transmitir. Ele quer que na frente ele veja os resultados do trabalho dele, né? E a gente vê mesmo que muitos alunos e muitos pais entendem que está tendo uma sobrecarga, porque a educação à distância, né? É muita atividade, essas coisas assim. Mas é isso mesmo, a gente tem que entender que o processo tá pedindo isso, né? Não tem como fazer diferente, né? A gente tem que trabalhar com aula à distância, a gente tem que trabalhar com atividade, sem aquele apoio do professor ali toda hora para responder. E vamos ter que se adaptar, né? Então eu entendo que não tem outra saída, né? E vamos ter que acostumar com isso por muito tempo. Um outro ponto positivo que eu vejo também dessa situação forçada, principalmente para a juventude, aquela galera que ainda está no ensino fundamental, já com um pé no ensino médio e que vai dar sequência, com certeza vai dar sequência a seus estudos, entrando assim no ensino superior, é que com essa situação, essa nova situação, acaba que não é mais novidade. Então, quando for preciso, de fato, ter uma aula à distância, que seja um sistema semipresencial ou um sistema totalmente de educação à distância, não vai ter mais dificuldade, já está preparado. Então, tem algumas coisas positivas que pode se tirar dessa nova situação. E como já foi comentado aqui pelos nossos internautas, nossos espectadores, é que é uma situação sem volta, o professor Neto também já falou isso, é uma situação que veio para ficar, essa inovação, né? O nosso novo normal, como se está dizendo, é uma situação em que vamos sim ter aulas híbridas, utilizando mais as mídias, os professores vão descobrir que é um aliado importante, tanto as aulas em YouTube, como participação em grupos de tira dúvidas. Então, tudo isso também são questões positivas que a gente pode colocar na lista. E agora eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, se possível, curta o vídeo, se possível depois compartilhe, faça um comentário que vai ficar depois aqui, também no YouTube. E você que está no Instagram também, muito obrigado. Estamos aqui quase encerrando. Eu queria só que os nossos convidados fizessem as suas declarações finais, as últimas palavras, para que a gente possa daqui a pouquinho encerrar o programa. Pode começar com o professor Matos. Bom, queria lhe agradecer pelo convite, agradecer também a todos os internautas, mandar um abraço especial aos nossos ex-alunos, né, professor Neto? E alguns já passaram aqui no Face ou no Instagram, né? Pois é, e aí eu queria fazer também um registro, Anderson, de que a gente juntamente com o professor Leão, a gente elaborou um projeto de aulas preparatórias para OBMEP, né? Que é as Olimpíadas Brasileiras de Matemática da Escola Pública. E aí, com essa pandemia, o projeto, ele, de certa forma, ele deu uma recuada, mas a gente tem, já estamos refazendo o nosso calendário, a gente vai estar de volta com essas atividades, né, desse preparatório, a gente vai manter contato com os nossos alunos, né, o pessoal que foram selecionados para participar desse projeto, e a gente vai estar mantendo contato logo para a gente reiniciar com essas atividades remotas, já que essas provas da UBMEP elas vão ocorrer a primeira fase agora no mês de setembro. Então a gente acredita que todo esse mês de agosto a gente vai trabalhar esses conteúdos e preparar melhor para esses alunos enfrentar essas Olimpíadas. E o mais, agradecer a você, né? E estamos à disposição sempre que precisar. Também agradecer o convite, né, por poder debater. Sempre é bom a gente mostrar nosso ponto de vista, né? Principalmente alguma coisa que a gente já tem um pouco de experiência. Quero lhe parabenizar pela atitude, né, de criar esse programa, né, trazer essa forma de debate, de conversa, né, uma mesa redonda, que não está tão redonda aqui, mas é o princípio da história, né? É conversar, né, debater, mostrar alguns pontos de vista, né,
opiniões, e é bem interessante, assim, o formato do programa, né? A possibilidade de ter esse papo aberto com as pessoas, isso é muito bom, né? Eu agradeço muito pelo convite. Então, eu que agradeço a presença dos nossos convidados que vieram aqui e abrilhantaram enormemente esse primeiro episódio desse programa. Na verdade, nós queremos fazer mais outros episódios com outros convidados, com outros temas. Inclusive, se você gostou, deixe sugestões nas caixas de comentários, interaja, né, para que a gente possa fazer um programa, um bate-papo mais próximo do espectador. Como eu já pedi para curtir, para compartilhar, enfim, fazer as interações que precisam ser feitas para que o programa cresça. E agradecer a você que esteve aqui conosco, a vocês que participaram também através do Instagram, que estiveram por aqui, Facebook, YouTube, e dizer que a nossa intenção agora é melhorar, né? A partir desse primeiro momento, que é um projeto piloto, nós vamos aperfeiçoar, ver o que funcionou e o que não. Mas o mais importante aqui é saber que a participação do internauta é que faz realmente ter sentido o que aqui nós estamos fazendo. Muito obrigado, obrigado aos convidados, obrigado ao pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, e vamos divulgar. Valeu, até a próxima.